Oi, pessoal. Essa é a aula 10 e ela trata do tema da Reforma Protestante, ok? A Reforma Protestante é no sentido de protesto, né? De alguém que se revolta com alguma coisa. Assim, ela foi a maior divisão na história do cristianismo. Vocês sabem o que é o cristianismo, não é? Que é essa vertente religiosa que tem como líder, né, como guia, Jesus Cristo, né? Que tem essa e que marca toda a nossa cultura ocidental, principalmente ali do Império Romano para frente, Idade Média principalmente, até os dias de hoje, né? Bom, a Reforma Protestante e o Renascimento, que nós já estudamos na sala de aula, elas aconteceram ali ao mesmo tempo, né? Ali por volta de 1500, ali no século XVI, né? E elas expressam essa grande renovação de ideias, né? E atitudes que aconteceram nessa época, né? Essas novas formas de pensar, que tem a ver com a Idade Moderna, né? Como era na Idade Média, né? Vocês devem ter uma noção disso, né? Que a Igreja Católica era muito rica e poderosa, né? Os bispos possuíam muitas terras, o Papa interferia na escolha dos reis, né? Interferia nos assuntos políticos, e isso foi deixando algumas pessoas muito descontentes, né? Pessoas e grupos sociais começaram a ficar descontentes com esse tipo de atuação por parte da Igreja. E quais eram os motivos da insatisfação dessas pessoas com a igreja, né? Em primeiro lugar, elas não concordavam com o poder universal do Papa, né? Muitos reis, né, nessa época, como nós temos estudado nas últimas aulas, os reis estavam se tornando muito poderosos, né? E eles começaram a ver o Papa como obstáculo para o fortalecimento do poder deles, né? E além disso, as pessoas tinham que pagar tributos à igreja. Então, o dinheiro que deixava de ir para o rei acabava indo para a igreja e para o papa, né? Então, criou esse tipo de atrito aí. E também tem a questão do despreparo do clero, né? O clero são as pessoas da igreja, né? As pessoas que trabalham, vamos dizer assim, na igreja, né? É, o que acontecia? Muitos membros da igreja, eles compravam os cargos, né? De cardeal, de bispo. E os papas, eles se tornavam papas porque eles faziam parte de famílias muito poderosas e ricas, né? Então a pessoa que chegava a se tornar papa não é porque ela entendia muito dos assuntos religiosos de Jesus, nem nada disso. Era um cara poderoso e que tinha muito dinheiro e acabava ocupando aquilo por causa disso. E isso incomodava as pessoas, né? Eram esses papas que sustentavam aqueles grandes artistas do Renascimento, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, eram eles que encomendavam as grandes obras de arte, né? Então estava tudo ligado, igreja e dinheiro, né? E riqueza. Outra coisa que incomodava muitas pessoas era a venda de indulgências. O que é indulgência? É a perdão dos pecados, né? Você ia lá, praticava um pecado, sei lá, roubei alguém. Aí você vai lá no padre e compra uma indulgência, paga lá uma quantia e o padre dizia que o seu pecado será perdoado, né? E também tinha umas falsas relíquias, né? Que era assim, tinha um comércio enorme de venda de objetos que supostamente eram santos, né? Por exemplo, eles vendiam um, um pedaço de madeira dizendo que era a madeira da cruz do Cristo, um pedaço de pano dizendo que era aquele pano que enrolou Cristo na época que ele foi crucificado, e assim, tinha muita coisa desse tipo. É, e as pessoas iam ficando, e foi surgindo movimentos reformadores, né, no sentido de reformar, de melhorar as coisas da igreja do jeito que elas estavam indo, que eles estavam em desacordo com isso. E esses grupos, né, esses grupos reformadores e questionadores da igreja, eles foram reprimidos, né? As pessoas eram declaradas herege,
Herege o que significa? Herege é aquele que vai contra a doutrina da igreja, né? Aquele que é contra a igreja é declarado herege. E muitos deles eram condenados, né, mesmo à morte na fogueira. Esse era o caso extremo, né? Tinha prisão perpétua, uma série de penas, mas também podia acabar morrendo queimado na fogueira. Um dos maiores responsáveis pela reforma protestante foi o Martinho Lutero, que vivia ali na região onde hoje é a Alemanha, certo? E o João Calvino também, né? Em 1517, o Papa prometeu, né, que toda pessoa que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro receberia o perdão de todos os pecados. O Lutero ficou indignado com isso, né? Também é de se concordar com ele, né? E ele fez um documento lá, escreveu uma série de teses, né? Que é uma série de coisas que ele estava pensando e pregou na porta da igreja lá que ele vivia. E isso foi uma coisa assim extremamente ofensiva para a igreja, né? Ele foi expulso, por isso ele foi expulso da igreja, né? Ele passou a ser perseguido por isso. Nessa época, você ser expulso da igreja era uma coisa seríssima, né? Hoje em dia, você pode ir na igreja católica, se você não gosta mais, você vai na igreja evangélica, e se você não gosta, e se você não quiser ir em igreja nenhuma, você também pode. Mas nessa época, você ser expulso da igreja católica era assim uma coisa terrível, porque as pessoas não te olhavam mais na cara. Você entrava num comércio para comprar alguma coisa, as pessoas não te atendiam. As pessoas viravam a cara para você na rua, você virava uma pessoa completamente ignorada, né? Mas ele acabou conseguindo alguém que protegesse ele e ele acabou se refugiando no castelo de um nobre que apoiava as ideias dele lá, né? E foi lá que o Lutero pegou a Bíblia, né? E traduziu para o alemão. Isso é uma questão muito importante, porque até ali as pessoas não sabiam ler. E isso não importava, porque era o Papa que tinha, eram os padres que sabiam ler em latim, e você tinha que ir lá na missa para o padre ler para você em latim. Ele traduzia do latim para sua língua, só que as pessoas não conseguiam ler aquilo que estava na Bíblia, certo? E uma das principais questões trazidas pelo Martinho Lutero é que ele defendia que as pessoas tinham que aprender a ler para que elas mesmas pudessem interpretar, ler e interpretar a Bíblia, né? Não precisava mais do padre. As pessoas têm a capacidade para fazer isso. E isso gerou um grande movimento de alfabetização das pessoas, né? De valorização da educação. E isso colocou ali aquela região da Alemanha muito à frente das outras, né? Porque as pessoas já começaram a ser alfabetizadas ali desde o século XVI. Aqui é o Martinho Lutero, né? E assim, a reforma protestante não foi aceita sem resistências, né? Teve muitas guerras, mortes por causa dela, né? As pessoas realmente se matavam. Teve o massacre de São Bartolomeu, né? Que os cristãos matavam os protestantes. E as pessoas faziam isso porque elas acreditavam mesmo que elas estavam que elas estavam certas, né? E que o outro estava completamente errado e tinha que ser eliminado. Bom, é, e teve uma reação, né, também da Igreja Católica à Reforma Protestante. Não ficou, a Igreja Católica não ficou passiva diante da Reforma. E essa reforma ela ficou chamada como Reforma Católica ou Contra-Reforma. E a Contra-Reforma ela foi um avanço em certos pontos, né? Por exemplo, eles proibiram a venda das indulgências, né? Que eles realmente reconheceram que aquilo era um absurdo, que não dava para continuar com aquilo. No entanto, a Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, ele foi reativado. Ele existia ali na Idade Média e depois acabou sendo desativado, mas nessa época ele foi reativado. Então todas as pessoas que tinham ideias contrárias à igreja, elas podiam ser condenadas, né,